Certo, eu vou tentar estar mostrando aqui como fazer o uso dos capacitores comerciais que foram adicionados. Aqui desse lado da tabela aqui, do lado esquerdo, eu coloquei os tamanhos comerciais que eu encontrei em alguns datasheets. Comparando aqui, eu peguei três marcas que eu tenho alguns capacitores aqui. Então, seguindo pela tabela, tamanho, diâmetro dele, comprimento, distância entre os pads e seguindo aqui alguns tamanhos padrões. Se comparar com outros, mesma medida, pouca diferença. Acho que só tem um aqui que é. Não, não foi desse. Acho que 5 centímetros de 5 milímetros de altura que mudou. Então a altura não vai interferir tanto na medida do para perceber. Aí aqui é outro, certo? Mas para mostrar aqui eu vou estar usando desse primeiro datasheet. Certo, aqui na tabela vai ter um jeito fácil de buscar. Tem três cores, eu fiz na cor azul, preto e laranja. E acima de 2,5 mm, 25 milímetros de altura, aí ele tem a opção de ficar na horizontal. Deixa eu mostrar aqui. Um exemplo é o... Peraí, deixa eu adicionar aqui primeiro. Aqui eu coloquei o capacitor padrão do Proteus. Então deixa eu adicionar aqui os que eu coloquei. No caso eu tive que separar eles em 5 porque ele não aceitou o total de associações que tinha. Então é só seguir aqui do lado. No caso o tamanho e diâmetro vai ficar mais fácil. Vou adicionar todos eles. Ahn, 10 micros, 50 volts. Então deixa eu vir aqui. 10 micro, 50 volts. É o 5 por 11. No caso, as medidas entre os pads, eles estão tudo certo seguindo o datasheet. Então, nessa parte não precisa se preocupar. Só vai justamente nos valores mesmo e na tensão. Então, 5 por 11. Aí aqui você vem, é o 5 por 11. Então, é aqui, ó, de 5 até 12,5 de diâmetro. Então, aqui é simulando como se fosse o seu circuito, para você substituir sem precisar refazer do zero. Então, deixa eu só colocar por cima, replace, aí você entra, aqui vai ter as opções. No caso 5 por 11 vai ter várias opções, porque vai ter o azul, o preto e o laranja, na posição V de vertical, e vai ter duas opções aqui de distância entre os pads, porque como esse capacitor é muito pequeno, eu fiz um no tamanho variando um pouco por causa do encaixe na PCB. Nem sempre o pessoal manda fazer a placa, então às vezes fica muito colado e para fazer a trilha fica ruim. Então deixa eu colocar um pouco mais largo aqui, um laranja. 5 por 11. Dá ok. Esse aqui é 100 micro por 50 volts. 100 micro por 50 volts é 8 por 11,5. Opa, é aqui. Mesmo processo. 11,5 eu não coloquei, eu só coloquei até 11 milímetros. Então, vou colocar um preto. Só 5 milímetros de altura, então isso aí não vai interferir na PCB. Só um pouco na visualização. 470 por 100 volts. Vai ser o 16 por 25. Deixa eu ver se esse aqui. Acho que é o 16.
16 por 25. Aqui. Vou colocar ele na horizontal, um azul na horizontal. Aqui. Aí o outro é 1000 micro por 25 volts. 1000 micro por 25. Aí nesse aqui tem duas opções, pode ser o 10/20, 10 por 20 ou 12,5 por 16. Vou colocar esse 12,5 por 16. Doze e meio por 16. Vou colocar uma laranja. E o último, coloquei outro de 1000 micro só para comparar. É um de 100 volts. Então 1000 micro, 100 volts, é 18 por 40. 18. 18 por 40, eu vou colocar esse aqui na vertical mesmo. 18 por 40 preto. Beleza. Vou mostrar aqui como ficou no Ares. Para ter uma base de comparação, deixa eu colocar um Arduino Uno para ficar mais fácil de comparar. Fazer a borda aqui seguindo a dica do outro vídeo, do vídeo anterior. Fazer rápido para não perder tempo. Aqui, fazer quadradão. Certo, de 10 micro. Um C2 é o de 100 micro. C3 é o de 470. O C4 é de 1000. E o C5 é o de 1000 por 100 volts. Que eles... Deixa eu colocar um resistor, acho que fica mais fácil também para ter uma noção. No caso, esses aqui que tem um pad muito próximo, que é 5 milímetros, eu fiz um pouco mais distante para não ter problema de na hora de fazer as trilhas. Agora mostrar a diferença porque tem o horizontal e o horizontal invertido. Deixa eu pegar aqui esses de 1000 micro, deixa eu colocar o mesmo tamanho. Vou colocar também um de 18 nesse. Vou colocar um horizontal laranja. Esse aqui eu vou colocar um horizontal invertido. Invertido preto. Ó, note que deixa eu fazer uma trilha aqui ligando os negativos para ficar mais fácil.
Deixa eu ligar isso aqui para tirar a linha para não confundir. Ó, dá para notar a diferença aqui, ó. Esse aqui é o C4 é o invertido. Então ele está com o negativo para a esquerda, o positivo para a direita. O C5 é o invertido ao contrário, porque se você pegar esse C4 e tentar jogar nessa, inverter ele, calma aí, se você girar esse C4 para querer o positivo do lado esquerdo, ele vai ficar dessa forma, deitado para cá. E às vezes não fica bem na placa. E o positivo para o lado esquerdo às vezes pode ficar melhor inclinado para esse lado. Por isso tem o H2 que é o invertido ao contrário. Então dependendo da posição da sua placa fica melhor às vezes o positivo para o lado esquerdo e o capacitor também deitado para o lado esquerdo, para o lado direito, para cima ou para baixo. Aí você pode adequar conforme sua placa. Aqui ele como fica. E é isso. Deixa eu ver se tem algo a mais para mostrar aqui. Diversos tamanhos, então seguindo aqueles tamanhos padrões. Só seguir o datasheet, ou caso você não tenha o datasheet, é só fazer medir mesmo com uma régua. Já dá pra ter uma noção do tamanho dele. E no PDF que vai junto com o download, ele fica fácil para você entender como selecionar. Que no caso a medida vem o diâmetro dele, a altura, o diâmetro do terminal, distância física entre os terminais e tudo mais. Então fica fácil você selecionar. É isso aí. Falou.